Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Café com E-Commerce. E hoje vamos continuar falando sobre carrinhos abandonados. Vamos continuar com as técnicas sobre como evitar o abandono e como recuperar uma vez que o carrinho foi abandonado. Só para recapitular, na semana passada a gente dividiu em 3 partes os motivos de abandono. Semana passada a gente falou de técnicas ou layout que traziam os problemas, falta de confiança e checkout demorado ou confuso. E a gente explorou algumas soluções para resolver isso. Hoje nós vamos entrar em estratégia de loja que traz os problemas, valor de frete alto ou fora do esperado pelo cliente, tempo de entrega acima do esperado e processos de devolução. Também vamos falar da parte de circunstância de mercado, que é como você recupera o abandono daquele cliente que estava apenas navegando, apenas pesquisando no seu site. Então, sem mais blá blá blá, vamos de conteúdo! Bom, as questões de estratégia de loja têm tudo a ver com o conceito trade-off. Trade-off é ter consciência do que você não vai fazer. É uma técnica usada para que você tenha foco em um diferencial, abrindo mão de algumas outras coisas. Isso é importante porque ao colocar as contas de um comércio eletrônico na ponta do lápis, não dá para fazer tudo que o cliente espera. A conta não fecha. Não dá para ter frete grátis para todo o Brasil, para o site inteiro. Não dá para colocar 20% de desconto no boleto bancário para todos os produtos, com entrega para 3 dias para todo o Brasil. Isso é impossível. A sua estratégia ela tem que estar focada em lucro. E você tem que saber o que você pode ou não oferecer para conseguir isso. E acima de tudo, você tem que ser transparente com o seu cliente. Então vamos falar sobre valor do frete, que é o segundo maior fator para abandono de um carrinho de compras no e-commerce brasileiro. Se você puder oferecer frete grátis, ótimo. Mas eu entendo que isso não é uma realidade para todo mundo. No entanto, eu sugiro que você busque criar uma política de frete grátis baseada em valor mínimo de pedido para uma determinada região ou para alguns produtos específicos. Você não precisa dar frete grátis para toda a situação, mas encontrar alguma situação que você consiga entregar. Outra estratégia pouco usada é encontrar uma taxa fixa de entrega, onde você pega os seus custos de entrega e você dilui ele entre todas as compras do comércio eletrônico. Para isso você tem que fazer bastante conta e testar esse método. Testar tanto a aderência do seu cliente quanto a resposta no caixa. Lembre-se que sua concorrência é sua referência. Imagine que todos os seus concorrentes oferecem frete grátis e você não. Fica complicado competir assim. A gente tem que ter consciência disso. Mas isso é uma coisa que seu plano de negócio deveria ter visto antes. E se um concorrente oferece frete grátis e você não, você tem que ter algum outro diferencial. Você entrega com brinde ou você entrega mais rápido mesmo que seja pago. Tudo isso entra naquele conceito que eu falei no início, que é o trade-off. É o que eu faço e o que eu não faço. Isso você tem que seguir com disciplina e com muita conta, colocando tudo na ponta do lápis para entender se compensa ou não. Quanto a prazo de entrega, a principal dica é seja transparente, deixando bem claro qual que é o seu prazo de entrega para aquela região específica. Você pode falar do prazo de entrega em faixas, de 3 a 4 dias, de 5 a 7 dias, coisas assim que até dão uma margem de segurança para o seu comércio eletrônico. E o cliente não vai ficar correndo atrás de você porque você não entregou no prazo que disse, porque você deu uma margem de segurança. É até recomendado que você faça isso. Procure oferecer uma gama de opções de entrega para o seu cliente, não apenas uma só. PAC, SEDEX, frete aéreo, alguma coisa, por exemplo, frete expresso, e cobre pela urgência, cobre por fretes diferenciados. Você pode se surpreender com a quantidade de gente que vai optar em receber mais rápido e não vai se importar de pagar a mais por isso. Caso você trabalhe com transportadoras, utilize diversas transportadoras com o objetivo de testá-la, e também cada transportadora pode cobrar um valor para entregar em um determinado estado ou região. Isso pode te ajudar muito a diminuir o prazo de entrega e os custos logísticos que você vai ter.
Claro que isso aumenta muito o processo todo da sua logística, do seu pedido, da sua entrega, mas isso vai se pagar. Se você tiver uma transportadora que cobra X para entregar no Nordeste e você encontra uma transportadora que cobra metade disso para entregar na mesma região, opta pela segunda, é óbvio. Nos casos que você tem uma transportadora para o Brasil todo, você tem diferentes preços de frete para cada região. Se você encontrar uma transportadora que faça metade do preço para entregar em uma região só, fica com esse cara, mesmo que seja só para entregar ali, né? Só no Nordeste, por exemplo. Você tem a sua transportadora para entregar para o Brasil e outra para entregar para o Nordeste. Ao fazer isso, com o tempo, você vai ter uma para o Rio, uma para o Sul, uma para o Centro-Oeste, uma para o Norte e uma para o Nordeste. E aí daqui a pouco você tem uma para cada região, enfim. E aí você vai otimizando os seus custos e aumentando a quantidade de transportadoras com a qual você trabalha. Agora, vamos falar sobre processo de devolução, que é outro ponto de fuga aí do cliente. A Netshoes foi uma das pioneiras em usar o processo de devolução como diferencial de marketing. Se vocês se lembram bem, a Netshoes coloca um selão lá, né? Devolução em até 30 dias, e tem uma política bem escrita, algo que passa uma segurança. E você vê gente falando, olha, a Netshoes realmente faz a devolução em 30 dias, eu comprei, não gostei, recebi de volta. E ela fomenta isso através de depoimentos. Então ela usa a sua logística reversa como marketing. Antes deles, o processo de devolução era extremamente escondido do cliente, que normalmente tinha que ficar horas no telefone tentando ser atendido, esperando a boa vontade de alguém atender a solicitação dele. Uma tremenda falta de respeito que fez parte, né, do amadurecimento do mercado de comércio eletrônico brasileiro. E hoje a gente já tem leis rígidas sobre isso. Então, a grande lição que a gente aprende com a Netshoes é: seja transparente com o seu processo de devolução, seja ele qual for. É melhor ter um processo de devolução claro e transparente do que esconder isso a 7 chaves. E procure se preocupar com o processo de devolução. Muita gente, quando está pensando no e-commerce ou estruturando alguma coisa, esquece que o processo de devolução é comum e se ele não tiver bem calculado, ele pode ser um grande motivo de prejuízo para a sua empresa. Então é importante sempre lembrar do logística reversa e processo de devolução e ter políticas claras para que o cliente saiba como fazer e a empresa arque com tudo que está planejado. E vamos ao último ponto, que é circunstância de mercado. Nesse último e não menos importante ponto, a gente vai falar sobre a grande maioria de pessoas que estão apenas navegando no seu site. Pessoas que colocam o produto no carrinho e vão embora, tá? Nessa grande maioria é a que você tem que ser rápido em fazer o primeiro contato. Portanto, a primeira dica é: não hesite em falar com esse cliente o mais rápido possível. Sua taxa de conversão não vai aumentar se você demorar demais a entrar em contato com o seu cliente. Para pensar, ele pode ter de fazer pesquisa em outro lugar. E aí, você vai deixar ele embora? 54% das vendas são recuperadas nas primeiras horas depois do abandono. E ao fim de 7 dias, 82% podem ser recuperadas. Esse é um número expressivo, então leve em consideração isso. Se o cliente colocou o produto no carrinho de compra, por mais que ele esteja navegando ou não esteja no momento de comprar, isso pode mudar num curto período de tempo, de 1 a 7 dias. Certo? Então tenha políticas e estratégias para conversar com esse cliente. Portanto, seja rápido a se comunicar com este cliente, seja por e-mail, seja por telefone, sinal de fumaça, não importa. Você precisa procurar entender o motivo que o levou embora e o ajudar a fechar a compra. Afinal, alguma coisa boa no seu site ele viu. Tenha certeza disso. Segunda dica: automatize a sua perseguição. É óbvio que softwares são mais rápidos e muito mais elegantes que os humanos, e a gente deve admitir isso. Você vai ter uma dificuldade gigante de ficar entrando em contato
manualmente com todos os clientes que abandonarem o seu carrinho de compra. Dependendo do seu tamanho, isso se torna cada vez mais complexo. Portanto, automatize os disparos da sua ferramenta de e-mail. No meu caso, eu utilizo a Virtual Target. Eu já trabalhei com o MailChimp e a Weber. Essas três ferramentas de disparo contam com funcionalidades que podem ser integradas com o seu sistema de e-commerce, ou até um autoresponder também pode te ajudar. Minha sugestão é: planeje uma série de 3 disparos, um imediato, um depois de 24 horas e um depois de 7 dias. A forma e a criatividade de cada e-mail pode ser ligeiramente diferente. Isso depende muito de você e do seu público, mas tem que refletir o lapso de tempo e ir escalonando oferta. O primeiro e-mail pode ser apenas uma lembrança de que ainda o produto ainda está lá, o produto está acabando, chamando o cliente para voltar. Procure usar mensagens amigáveis e bastante pessoais. Quando possível, separe os destinatários que abriram o primeiro e-mail e aqueles que não clicaram. Segmente os que clicaram e os que não clicaram. Assim, você vai poder abordá-los de uma melhor forma, segmentando. Tá? Você pode até trabalhar com mais de 3 mensagens, enfim. Você tem que estudar e testar bastante. Contudo, acho que 3 é um bom começo, até que você perceba o comportamento dos seus clientes e o que está te trazendo uma maior taxa de recuperação. Mais uma dica: segmente e teste abordagens diferentes. Você pode querer disparar certos tipos de mensagens e ofertas dependendo do que está no carrinho do cliente. Por exemplo, produtos de alto preço podem justificar receber e-mails posteriores de ofertas. Mas aquele que tem uma margem reduzida, você não vai querer ficar dando oferta para os clientes. Trate seus e-mails como landing pages e teste eles. Teste AB, teste AB, teste AB. É sabido que tom, formato, tamanho de mensagem, imagem, layout, linguagem tem influência na persuasão de conversão. Então, de novo, use e abuse dos testes AB. Monte modelos, dispare para pequenas quantidades da sua base e o que tiver a melhor resposta você pega e manda para a base completa. Esse é o feijão com arroz de qualquer e-mail marketing. Deveria ser, na verdade. Outra coisa, não recompense a desistência. Desencoraje aqueles clientes que desistem da compra apenas para receber desconto. Procure estudar se isso vale a pena ou não. Enfim, se o produto tem margem, aí você pode estudar. Mas procure não fazer isso no primeiro e-mail. Use e-mails de lembrete, os primeiros, e estude se realmente compensa você recompensar com alguma oferta ou com algum desconto esse cliente. Isso é uma coisa também que o mercado brasileiro meio que acostumou. Muito cliente que vai embora do site recebe não sei quantos por cento de desconto. Esse desconto sai da sua margem. Então você tem que ter na ponta do lápis o que você vai fazer. Lembre do conceito trade-off que a gente falou aqui. Outra coisa, defenda a sua proposta de preço. Você pode argumentar com o seu cliente referente ao seu preço, mostrando diferenciais da sua loja, políticas exclusivas que você tem, atendimento, qualidade, velocidade na entrega, enfim, cupons de fidelidade, estratégias de fidelidade. Tenha outras coisas que não seja só preço e procure passar isso para os seus clientes. Você vai ver que muitos deles podem não comprar na primeira, mas se eles tiverem más experiências em outros comércios eletrônicos ou algum problema, eles vão lembrar do que você mandou e vão respeitar isso e provavelmente vão voltar para a sua loja. De qualquer forma, se eles voltando ou não, você tem que pensar em lucro. Você tem que pensar em lucro e pensar em agradar o cliente com qualidade. No entanto, você tem que saber o que você se propõe a fazer ou não. Como a gente já cansou de falar nesse vídeo, né? Prometo que vai ser a última vez. Isso vai fazer com que você pegue aquele cliente que fica comparando o preço e você mostra para ele de forma direta e sem ser discreto por que a tua loja é melhor. Última coisa que a gente vai falar é remarketing. Então vá atrás do seu cliente através do remarketing. Tanto na rede de display do Google, como no Facebook, como RTB, mídias programáticas. Vá atrás do seu cliente. Mas tenha uma política de remarketing definida, com início, meio e fim.
Não adianta ficar 6 meses perseguindo o cliente. Aliás, ele vai acabar te odiando, né? Tem muita loja que você vê um tênis em janeiro, em abril você ainda tá vendo o mesmo tênis na internet. Pô, é um saco isso, né? Não seja assim, meu amigo. Pô, acredito que o limite máximo são 15 dias. É o que o mercado fala muito. Eu acho que 10 dias está ótimo. Se o cliente não retornar em 10 dias, meu amigo, ele não quer comprar agora. Deixa ele. Vai tendo relacionamento com ele através do e-mail marketing. Talvez ele esteja no teu mailing, né? Então, outras formas de você lidar com o cliente. Tá bom, galera? Esse foi o vídeo. Então, essas foram algumas dicas aí sobre recuperação de carrinho de compra. Eu quero muito agradecer a todo mundo que está assistindo o Café com E-Commerce. Quero pedir para vocês a se inscreverem aqui embaixo no canal, tá? Deem o seu curtir ou o seu dislike, fica a critério de vocês. Curtam a nossa página no Facebook também. Se você gostou do vídeo, dá uma compartilhada aí, espalhe a palavra, é sempre bom. Aqui tem os vídeos anteriores para vocês assistir e semana que vem tem mais. Fui!